Eric Hobsbawm. 4. A Era dos Extremos. 3. Rumo ao abismo econômico. Nenhum Congresso dos Estados Unidos já reunido, ao examinar o Estado da União, encontrou uma perspectiva mais agradável do que a de hoje. A grande riqueza criada por nossa empresa e indústria, e poupada por nossa economia, teve a mais ampla distribuição entre nosso povo, e corre como um rio a servir à caridade e aos negócios do mundo. As demandas da existência passaram do padrão da necessidade para a região de luxo. A produção que aumenta é consumida por uma crescente demanda interna e um comércio exterior em expansão. O país pode encarar o presente com satisfação e prever o futuro com otimismo. Presidente Calvin Coolidge, mensagem ao Congresso, 4 de dezembro de 1928. Depois da guerra, o desemprego tem sido o mais insidioso, o mais corrosivo mal de nossa geração, é a doença social específica da civilização ocidental em nosso tempo. The Times, 23 de janeiro de 1943. 1. Suponhamos que a Primeira Guerra Mundial tivesse sido apenas uma perturbação temporária, apesar de catastrófica, numa economia e civilização fora isso estáveis. A economia teria então voltado a alguma coisa parecida ao normal após afastar os detritos da guerra e daí seguido em frente. Mais ou menos como o Japão sepultou os 300 mil mortos do terremoto de 1923, limpou as ruínas que deixaram 2 ou 3 milhões de desabrigados e reconstruiu a cidade como era antes, porém um pouco mais à prova de terremotos. Como teria sido o mundo entre guerras nessas circunstâncias? Não sabemos, e não há sentido em especular sobre o que não aconteceu, e quase certamente não poderia ter acontecido. Mas a pergunta não é inútil, porque nos ajuda a captar o profundo efeito na história do século XX do colapso econômico entre as guerras. Sem ele, com certeza não teria havido Hitler. Quase certamente não teria havido Roosevelt. É muito improvável que o sistema soviético tivesse sido encarado como um sério rival econômico e uma alternativa possível ao capitalismo mundial. As consequências da crise econômica no mundo não europeu ou não ocidental, comentadas em outra parte desta obra, foram patentemente impressionantes. Em suma, o mundo da segunda metade do século XX é incompreensível se não entendermos o impacto do colapso econômico. É o tema deste capítulo. A Primeira Guerra Mundial devastou apenas partes do Velho Mundo, sobretudo na Europa. A Revolução Mundial, o aspecto mais dramático do colapso da civilização burguesa do século XIX, espalhou-se mais amplamente, do México à China e, em forma de movimentos de libertação coloniais, do Magrebe à Indonésia. Contudo, seria fácil encontrar partes do globo cujos cidadãos tivessem ficado distantes de ambos, notadamente os Estados Unidos da América, assim como grandes regiões da África colonial central e setentrional. Mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos, a Grande Depressão do entreguerras. Em suma, entre as guerras, a economia mundial capitalista pareceu desmoronar. Ninguém sabia exatamente como se poderia recuperá-la. As operações de uma economia capitalista jamais são suaves, e flutuações variadas, muitas vezes severas, fazem parte integral dessa forma de reger os assuntos do mundo. O chamado ciclo do comércio, de expansão e queda, era conhecido de todo homem de negócios do século XIX. Esperava-se que se repetisse, com variações, a cada período de 7 a 11 anos. Uma periodicidade um tanto mais extensa começara a chamar a atenção no fim do século XIX, quando observadores perceberam em retrospecto as inesperadas peripécias das décadas anteriores.
Um boom espetacular, batedor de recordes, de cerca de 1850 a inícios da década de 1870, fora seguido por 20 e tantos anos de incertezas econômicas. Os autores econômicos, um tanto enganadoramente, falaram numa grande depressão, e depois por outra onda marcadamente secular de progresso na economia mundial. Ver a Era do Capital, a Era dos Impérios, capítulo 2. No início da década de 1920, um economista russo, N.D. Kondratiev, que mais tarde seria uma das primeiras vítimas de Stalin, discerniu um padrão de desenvolvimento econômico a partir de fins do século XVIII, através de uma série de ondas longas de 50 a 60 anos, embora nem ele nem ninguém mais conseguisse dar uma explicação satisfatória para esses movimentos, e estatísticos céticos até mesmo negassem sua existência. Desde então, elas tornaram-se universalmente conhecidas na literatura especializada sob o nome de Kondratiev, que, por sinal, concluiu na época que a longa onda da economia mundial estava para terminar. Tinha razão. No passado, ondas e ciclos, longos, médios e curtos, tinham sido aceitos por homens de negócios e economistas, mais ou menos como os fazendeiros aceitam o clima, que também tem seus altos e baixos. Nada se podia fazer a respeito. Criavam oportunidades ou problemas, podiam trazer a prosperidade ou a bancarrota a indivíduos ou indústrias, mas só os socialistas que, como Karl Marx, acreditavam que o ciclo fazia parte de um processo pelo qual o capitalismo gerava o que acabariam por se revelar contradições internas insuperáveis, achavam que elas punham em risco a existência do sistema econômico como tal. Esperava-se que a economia mundial continuasse crescendo e avançando, como havia claramente feito, com exceção das súbitas e breves catástrofes das depressões cíclicas, por mais de um século. O que parecia ser novo na recente situação era que, provavelmente pela primeira e até ali única vez na história do capitalismo, suas flutuações apresentavam perigo para o sistema. E, mais, em importantes aspectos, a curva secular de subida parecia interromper-se. A história da economia mundial desde a Revolução Industrial tem sido de acelerado progresso técnico, de contínuo mas irregular crescimento econômico, e de crescente globalização, ou seja, de uma divisão mundial cada vez mais elaborada e complexa de trabalho. Uma rede cada vez maior de fluxos e intercâmbios que ligam todas as partes da economia mundial ao sistema global. O progresso técnico continuou e até se acelerou na era da catástrofe, transformando e sendo transformado pela era de guerras mundiais. Embora na vida da maioria dos homens e mulheres as experiências econômicas centrais da era tivessem sido cataclísmicas, culminando na Grande Depressão de 1929-1933, o crescimento econômico não cessou nessas décadas. Apenas diminuiu o ritmo. Na maior e mais rica economia da época, os Estados Unidos, a taxa média de crescimento do Produto Nacional Bruto per capita da população entre 1913 e 1938 foi apenas de um modesto 0,8% ao ano. A produção industrial mundial cresceu pouco mais de 80% nos 25 anos após 1913, ou cerca de metade da taxa de crescimento do quarto de século anterior. Rostov, 1978, p. 662. Como vamos ver, capítulo 9, o contraste com a era pós-1945 iria ser ainda mais espetacular. Contudo, se um ser de Marte estivesse observando as irregulares flutuações que os seres humanos experimentavam no solo, ele ou ela teria concluído que a economia mundial se achava em expansão contínua. Contudo, com certeza sob um aspecto ela não se achava em expansão. A globalização da economia dava sinais de que parara de avançar nos anos entre guerras. Por qualquer critério de medição, a integração da economia mundial estagnou ou regrediu. Os anos anteriores à guerra tinham sido o período de maior migração em massa na história registrada, mas esses fluxos depois ficaram, ou foram represados pelas perturbações das guerras e restrições políticas. Durante os 15 anos que precederam 1914, quase 15 milhões de pessoas desembarcaram nos Estados Unidos. Nos 15 anos seguintes, o fluxo diminuiu para 5,5 milhões, e durante a década de 1930 a guerra parou quase por completo.
Menos de 750 mil pessoas entraram nos Estados Unidos. Historical Statistics 1, p. 105, tabela C89, 101. A migração ibérica, voltada principalmente para a América Latina, caiu de 1,75 milhão na década de 1911-1920 para menos de 250 mil na década de 1930. O comércio mundial recuperou-se das perturbações da guerra e da crise do pós-guerra e subiu um pouco acima de 1913 no fim da década de 1920, caindo novamente durante a Depressão, mas no fim da Era da Catástrofe, 1948, não era significativamente maior em volume do que antes da Primeira Guerra Mundial. Rostov, 1978, p. 669. Entre o início da década de 1890 e 1913, havia mais que duplicado. Entre 1948 e 1971, iria quintuplicar. Essa estagnação é tanto mais surpreendente quando lembramos que a Primeira Guerra Mundial produziu um número substancial de novos países na Europa e no Oriente Médio. Tantos quilômetros a mais de fronteiras de países poderiam levar-nos a esperar um aumento automático no comércio entre esses estados, uma vez que transações comerciais antes feitas no mesmo país, digamos, Áustria-Hungria ou Rússia, eram agora classificadas como internacionais. Do mesmo modo, o trágico fluxo de refugiados do pós-guerra e da pós-revolução, cujos números já se mediam em milhões, ver capítulo 7, poderia levar-nos a esperar mais um crescimento que uma queda da migração global. Durante a Grande Depressão, até mesmo o fluxo internacional de capital pareceu secar. Entre 1927 e 1933, os empréstimos internacionais caíram mais de 90%. Por que essa estagnação? Sugeriram-se vários motivos, como por exemplo que a maior das economias do mundo, a dos Estados Unidos, passara a ser praticamente autossuficiente, exceto pelo suprimento de umas poucas matérias-primas. Jamais dependerá particularmente do comércio externo. Contudo, mesmo países que tinham sido comerciantes de peso, como a Grã-Bretanha e os estados escandinavos, mostravam a mesma tendência. Os contemporâneos concentravam-se numa causa de alarme mais óbvia, e com certeza quase tinham razão. Cada estado agora fazia o mais possível para proteger suas economias de ameaças externas, ou seja, de uma economia mundial que estava visivelmente em apuros. Tanto homens de negócios quanto governos tinham tido a esperança que, após a perturbação temporária da Guerra Mundial, a economia mundial de alguma forma retornasse aos dias felizes de antes de 1914, que encaravam como normais. E de fato o boom imediatamente após a guerra, pelo menos nos países não perturbados por revoluções e guerras civis, parecia promissor, embora as empresas e governos não vissem com bons olhos o poder enormemente fortalecido dos trabalhadores e dos sindicatos, o que parecia significar o aumento dos custos de produção, devido a salários maiores e menos horas de trabalho. Contudo, o reajuste mostrou-se mais difícil que o esperado. Os preços e o boom desmoronaram em 1929. Com isso o poder dos trabalhadores foi minado. O desemprego britânico depois disso não mais caiu muito abaixo de 10%, e os sindicatos perderam metade de seus membros nos 12 anos seguintes, fazendo assim mais uma vez a balança pender para o lado dos patrões, mas a prosperidade continuou fugidia. O mundo anglo-saxônico, os países neutros da época da guerra e o Japão fizeram o que puderam para deflacionar isto, e ordenar suas economias de acordo com os velhos e firmes princípios de moedas estáveis garantidas por finanças sólidas e o padrão ouro, que não conseguira resistir às tensões da guerra. E de fato foram mais ou menos bem-sucedidos nesse propósito entre 1922 e 1926. Contudo, a grande zona de derrota e convulsão, da Alemanha no Ocidente e a Rússia Soviética no Oriente, testemunhou um espetacular colapso do sistema monetário, comparável apenas ao que se deu em parte do mundo pós-comunista depois de 1989. No caso extremo, a Alemanha em 1923 a unidade monetária foi reduzida a 1/1000 de milhão de seu valor de 1913, ou seja, na prática o valor da moeda foi reduzido a zero. Mesmo nos casos menos extremos, as consequências foram drásticas. O avô
do autor, cuja pólice de seguro venceu durante a inflação austríaca, gostava de contar a história de que sacou essa grande soma em moeda desvalorizada e descobriu que ela dava apenas para tomar um drink em seu café favorito. Em suma, as poupanças privadas desapareceram, criando um vácuo quase completo de capital ativo para as empresas, o que ajuda a explicar a dependência maciça de empréstimos estrangeiros da economia alemã nos anos seguintes e sua vulnerabilidade quando veio a depressão. A situação na União Soviética tampouco era melhor, embora o desaparecimento das poupanças privadas em forma monetária não tivesse ali as mesmas consequências econômicas ou políticas. Quando a grande inflação acabou, em 1922, devido à decisão dos governos de parar de imprimir papel moeda em quantidades ilimitadas e mudar a moeda, as pessoas na Alemanha que dependiam de rendas fixas e poupanças foram aniquiladas, embora uma minúscula fração do dinheiro tivesse sido salva na Polônia, Hungria e Áustria. Contudo, pode-se imaginar o efeito traumático da experiência nas classes média e média-baixa locais. Isso deixou a Europa Central pronta para o fascismo. Os artifícios para fazer as populações se acostumarem a longos períodos de patológica inflação de preços, por exemplo, pela indexação de salários e outras rendas. A palavra foi usada pela primeira vez por volta de 1960, só foram inventados após a Segunda Guerra Mundial. 16 Em 1924, esses furacões pós-guerra se acalmaram, e pareceu possível esperar um retorno ao que um presidente americano batizou de normalismo. Houve realmente algo parecido com um retorno ao crescimento global, embora alguns dos produtores de matérias-primas e alimentos, inclusive alguns fazendeiros americanos, ficassem incomodados com os preços dos produtos primários, que voltaram a cair após uma breve recuperação. Os loucos anos 20 não foram uma era de ouro para os fazendeiros dos Estados Unidos. Além disso, o desemprego, na maior parte da Europa Ocidental, permaneceu assombroso e, pelos padrões pré-1914, patologicamente alto. É difícil lembrar que mesmo nos anos de boom da década de 1920, 1924, 29, o desemprego ficou em média entre 10% e 12% na Grã-Bretanha, Alemanha e Suécia, e nada menos de 17% a 18% na Dinamarca e na Noruega. Só os Estados Unidos, com uma média de desemprego de 4%, eram uma economia realmente a pleno vapor. Os dois fatos indicam uma fraqueza na economia. A queda dos preços dos produtos primários, que deixaram de cair ainda mais pelo acúmulo feito de estoques cada vez maiores, simplesmente demonstrou que a demanda deles não conseguia acompanhar a capacidade de produção. Tampouco devemos desdenhar o fato de que o boom, como se deu, foi em grande parte alimentado pelo enorme fluxo de capital internacional que invadiu os países industriais naqueles anos, em especial a Alemanha. Só esse país, que recebeu cerca de metade de todas as exportações de capital do mundo em 1928, tomou emprestados entre 20 e 30 trilhões de marcos, metade provavelmente a curto prazo. Arndt, 1944, p. 47. Kindleberger, 1973. Mais uma vez isso deixou a economia alemã extremamente vulnerável, como ficou provado quando o dinheiro americano foi tirado de circulação após 1929. Portanto, não foi surpresa para ninguém, com exceção dos especuladores de cidadezinhas americanas, cuja imagem se tornou conhecida do mundo ocidental nessa época através de Babbitt, 1920, do romancista americano Sinclair Lewis, que a economia mundial ficasse de novo em apuros poucos anos depois. A Internacional Comunista tinha de fato previsto outra crise econômica no auge do boom, esperando que ela, ou assim acreditavam, ou diziam acreditar seus porta-vozes, levasse a um novo lote de revoluções. Na verdade, produzir o contrário, a curto prazo. Contudo, o que ninguém esperava, provavelmente nem mesmo os revolucionários em seus momentos mais confiantes, era a extraordinária universalidade e profundidade da crise que começou, como mesmo não historiadores sabem, com a quebra da Bolsa de Nova York em 29 de outubro de 1929.
equivaleu a algo muito próximo do colapso da economia mundial, que agora parecia apanhada num círculo vicioso, onde cada queda dos indicadores econômicos, fora o desemprego, que subia a alturas sempre mais astronômicas, reforçava o declínio em todos os outros. Como observaram os admiráveis especialistas da Liga das Nações, embora ninguém lhes desse muita atenção, uma dramática recessão da economia industrial norte-americana logo contaminou outro núcleo industrial, a Alemanha, Olin, 1931. A produção industrial americana caiu cerca de um terço entre 1929 e 1931, e a alemã mais ou menos o mesmo, mas essas são médias suavizadas. Dessa forma, nos Estados Unidos, a Westinghouse, grande empresa de eletricidade, perdeu 2/3 de suas vendas entre 1929 e 1933, enquanto sua renda líquida caiu 75% em 2 anos. Schatz, 1983, p. 60. Houve uma crise na produção básica, tanto de alimentos como de matérias-primas, porque os preços, não mais mantidos pela formação de estoques como antes, entraram em queda livre. O preço do chá e do trigo caiu 2/3, o da seda bruta 3/4. Isso deixou prostrados, para citar apenas os nomes relacionados pela Liga das Nações em 1931, Argentina, Austrália, países balcânicos, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Egito, Equador, Finlândia, Hungria, Índia, Malásia Britânica, México, Índias Holandesas, atual Indonésia, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, cujo comércio internacional dependia em peso de uns poucos produtos primários. Em suma, tornou a depressão global no sentido literal. As economias da Áustria, Tchecoslováquia, Grécia, Japão, Polônia e Grã-Bretanha, bastante sensíveis a abalos sísmicos vindos do Ocidente ou Oriente, foram igualmente abaladas. A indústria da seda japonesa triplicara sua produção em 15 anos para abastecer o vasto mercado americano de meias de seda, que então desapareceu temporariamente, o mesmo acontecendo com o mercado para os 90% de seda do Japão que iam para os Estados Unidos. Enquanto isso, o preço de outro grande produto primário da produção agrícola japonesa, o arroz, também despencou, como o fez em todas as grandes zonas produtoras de arroz do sul e leste da Ásia. Uma vez que o preço do trigo despencou ainda mais que o do arroz, ficando mais barato que este, disse que muitos orientais passaram de um para outro. Contudo, o boom de chapates e talharins, se houve, piorou a situação dos agricultores em países exportadores de arroz como Birmânia, Indochina Francesa e Sião, hoje Tailândia e Alatão, 1981, p. 178. Os agricultores tentaram compensar os preços em queda plantando e vendendo mais safras, o que fez os preços afundarem ainda mais. Para os agricultores dependentes do mercado, sobretudo do mercado de exportação, isso significou a ruína, a menos que pudessem recuar para o tradicional último reduto do camponês, a produção de subsistência. Isso de fato ainda era possível em grande parte do mundo dependente, e até onde a maioria de africanos, asiáticos do sul e do leste e latino-americanos ainda era camponesa, isso sem dúvida os protegeu. O Brasil tornou-se um símbolo do desperdício do capitalismo e da seriedade da depressão, pois seus cafeicultores tentaram em desespero impedir o colapso dos preços, queimando café em vez de carvão em suas locomotivas a vapor. Entre 2/3 e 3/4 do café vendido no mundo vinha desse país. Apesar disso, a Grande Depressão foi muito mais tolerável para os brasileiros ainda em sua grande maioria rurais que os cataclismos econômicos da década de 1980, sobretudo porque as expectativas das pessoas pobres quanto ao que podiam receber de uma economia ainda eram extremamente modestas. Ainda assim, mesmo em países camponeses coloniais as pessoas sofreram, como se pode perceber pela queda de cerca de 2/3 na importação de açúcar, farinha, peixe enlatado e arroz na Costa do Ouro, hoje Gana, onde um mercado de cacau, fundado no campesinato, entrou em queda livre, para não falar no corte de 98% nas importações de gin, Olin, 1931, p. 52.
Para aqueles que, por definição, não tinham controle ou acesso aos meios de produção, a menos que pudessem voltar para uma família camponesa no interior, ou seja, os homens e mulheres contratados por salários. A consequência básica da depressão foi o desemprego em escala inimaginável e sem precedentes, e por mais tempo do que qualquer um já experimentara. No pior período da depressão, 1932, 33, 22% a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não tinha emprego. E, o que é igualmente relevante, mesmo a recuperação após 1933 não reduziu o desemprego médio da década de 1930 abaixo de 16% a 17% na Grã-Bretanha e Suécia ou 20% no resto da Escandinávia. O único estado ocidental que conseguiu eliminar o desemprego foi a Alemanha nazista entre 1933 e 1938. Não houvera nada semelhante a essa catástrofe econômica na vida dos trabalhadores até onde qualquer um pudesse lembrar. O que tornava a situação mais dramática era que a previdência pública na forma de seguro social, inclusive auxílio-desemprego, ou não existia, como nos Estados Unidos, ou, pelos padrões de fins do século XX, era parca, sobretudo para os desempregados a longo prazo. É por isso que a Seguridade Social sempre foi uma preocupação tão vital dos trabalhadores. Proteção contra as terríveis incertezas do desemprego, isto é, salários, doença ou acidente, e as terríveis certezas de uma velhice sem ganhos. É por isso que os trabalhadores sonhavam em ver os filhos em empregos de salários modestos, mas seguros, e com aposentadoria. Mesmo no país mais coberto por planos de seguro-desemprego antes da depressão, Grã-Bretanha, menos de 60% da força de trabalho estava protegida por eles. E isso apenas porque a Grã-Bretanha desde 1920 tinha sido obrigada a adaptar-se ao desemprego em massa. Nas demais partes da Europa, com exceção da Alemanha, onde era acima de 40%, a proporção de trabalhadores com direito ao auxílio-desemprego ia de 0 a cerca de 1/4. Flora, 1983, p. 461. As pessoas acostumadas às flutuações de emprego ou a passar temporadas cíclicas de desemprego ficaram desesperadas quando não surgiu emprego em parte alguma, depois que suas pequenas economias e seu crédito nas mercearias locais se exauriram. Daí o impacto central, traumático, do desemprego em massa sobre a política dos países industrializados, pois foi este o significado primeiro e principal da Grande Depressão para o grosso dos habitantes. Que lhes importava que historiadores econômicos, e mesmo a lógica, demonstrassem que a maioria da força de trabalho do país, empregada mesmo nos piores momentos, estivesse de fato vivendo em condições significativamente melhores, já que os preços caíram durante todos os anos. Entreguem os dos alimentos mais rapidamente que quaisquer outros nos piores anos da depressão. A imagem predominante na época era das filas de sopa, de marchas da fome, saindo de comunidades industriais sem fumaça nas chaminés, onde nenhum osso ou navio era feito, e convergindo para as capitais das cidades, para denunciar aqueles que julgavam responsáveis. Tampouco deixaram os políticos de notar que até 85% dos membros do Partido Comunista Alemão, que cresceu quase tão rápido quanto o Partido Nazista nos anos da Depressão e mais rápido nos últimos meses antes da ascensão de Hitler ao poder, estavam desempregados. Weber, 1969, vol. 1, p. 243. Não surpreende, portanto, que o desemprego fosse visto como uma ferida profunda e potencialmente mortal ao corpo político. Depois da guerra, escreveu um editorialista no Times de Londres, o desemprego tem sido o mais insidioso, o mais corrosivo mal de nossa geração. É a doença social específica da civilização ocidental em nosso tempo. Arndt, 1944, p. 250. Nunca antes na história da industrialização poderia tal trecho ter sido escrito. Explica mais sobre as políticas governamentais ocidentais do pós-guerra do que prolongadas pesquisas de arquivos.
Curiosamente, o senso de catástrofe e desorientação causado pela Grande Depressão foi talvez maior entre os homens de negócios, economistas e políticos do que entre as massas. O desemprego em massa, o colapso dos preços agrícolas atingiram com força, mas elas não tinham dúvida de que havia alguma solução política para essas injustiças inesperadas, na esquerda ou na direita, até o ponto em que os pobres podem esperar que suas modestas necessidades sejam satisfeitas. Foi precisamente a ausência de qualquer solução dentro do esquema da velha economia liberal que tornou tão dramática a situação dos tomadores de decisões econômicas. Para enfrentar a crise imediata, a curto prazo, eles tinham, em sua visão, de solapar a base a longo prazo de uma economia mundial florescente. Numa época em que o comércio mundial caiu 60% em 4 anos, 1929-32, os estados se viram erguendo barreiras cada vez mais altas para proteger seus mercados e moedas nacionais contra os furacões econômicos mundiais, sabendo muito bem que isso significava o desmantelamento do sistema mundial de comércio multilateral sobre o qual, acreditavam, devia repousar a prosperidade do mundo. A pedra fundamental desse sistema, o chamado status de nação mais favorecida, desapareceu de quase 60% de 510 acordos comerciais assinados entre 1931 e 1939, e, onde continuou, foi em geral numa forma limitada, Snyder, 1940. Onde iria parar isso? Haveria uma saída do círculo vicioso. Examinaremos adiante as consequências políticas imediatas disso, o mais trágico episódio na história do capitalismo. Contudo, deve-se mencionar desde já sua mais significativa implicação a longo prazo. Numa única frase, a Grande Depressão destruiu o liberalismo econômico por meio século. Em 1931-32, a Grã-Bretanha, Canadá, toda a Escandinávia e os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, sempre encarado como a base de trocas internacionais estáveis, e em 1936 haviam se juntado a eles os fiéis apaixonados pelos lingotes, os belgas e holandeses, e finalmente até mesmo os franceses. Quase simbolicamente, a Grã-Bretanha em 1931 abandonou o livre comércio, que fora tão fundamental para a identidade econômica britânica desde a década de 1840 quanto a Constituição americana para a identidade política dos Estados Unidos. A retirada britânica dos princípios de transações livres numa única economia mundial dramatiza a corrida geral para a autoproteção na época. Mais especificamente, a Grande Depressão obrigou os governos ocidentais a dar às considerações sociais prioridade sobre as econômicas em suas políticas de Estado. Os perigos implícitos em não fazer isso, radicalização da esquerda e, como a Alemanha e outros países agora o provavam, da direita, eram demasiado ameaçadores. Assim, os governos não mais protegerão a agricultura simplesmente com tarifas contra a competição estrangeira, embora, onde o tinham feito antes, erguessem barreiras tarifárias ainda mais altas. Durante a Depressão, passaram a subsidiá-la, assegurando preços agrícolas, comprando os excedentes ou pagando aos agricultores para não produzir, como nos Estados Unidos após 1933. As origens dos bizarros paradoxos da política agrícola comum da Comunidade Europeia, através da qual, nas décadas de 1970 e 1980, minorias cada vez mais exíguas de agricultores ameaçaram levar a comunidade à bancarrota com os subsídios de que desfrutavam, remontam à Grande Depressão. Quanto aos trabalhadores, após a guerra o pleno emprego, ou seja, a eliminação do desemprego em massa, tornou-se a pedra fundamental da política econômica nos países de capitalismo democrático reformado, cujo mais famoso profeta e pioneiro, embora não único, foi o economista britânico John Maynard Keynes, 1883-1946. O argumento keynesiano em favor dos benefícios da eliminação permanente do desemprego em massa era tão econômico quanto político. Os keynesianos afirmavam, corretamente, que a demanda a ser gerada pela renda de trabalhadores com pleno emprego teria um mais estimulante efeito nas economias em recessão. Apesar disso, o motivo pelo qual esse meio de aumentar a demanda recebeu tão urgente prioridade, o governo britânico empenhou-se nele mesmo antes do fim da Segunda Guerra Mundial.
foi que se acreditava que o desemprego em massa era política e socialmente explosivo, como de fato mostrara ser durante a Depressão. Essa crença era tão forte que, quando muitos anos depois voltou o desemprego em massa, e sobretudo durante a séria depressão no início da década de 1980, observadores, incluindo este autor, tinham a certeza de que presenciavam agitações sociais, e ficaram surpresos quando isso não aconteceu, ver capítulo 14. Isso se deveu, em grande parte, a outra medida profilática tomada durante, depois e em consequência da Grande Depressão: a instalação de modernos sistemas previdenciários. Como surpreender-se por terem os Estados Unidos aprovado a Lei de Seguridade Social em 1935? Estamos de tal modo acostumados à predominância de abrangentes sistemas de bem-estar nos estados desenvolvidos do capitalismo industrial, com algumas exceções, como Japão, Suíça e Estados Unidos, que esquecemos como havia poucos estados do bem-estar no sentido moderno antes da Segunda Guerra Mundial. Mesmo os países escandinavos apenas começavam a desenvolvê-los. Na verdade, nem o termo estado do bem-estar, welfarestat, havia entrado em uso antes da década de 1940. O trauma da Grande Depressão foi realçado pelo fato de que um país que rompera clamorosamente com o capitalismo pareceu imune a ela: a União Soviética. Enquanto o resto do mundo, ou pelo menos o capitalismo liberal ocidental, estagnava, a União Soviética entrava numa industrialização ultra-rápida e maciça sob seus novos planos quinquenais. De 1929 a 1940, a produção industrial soviética triplicou, no mínimo dos mínimos. Subiu de 5% dos produtos manufaturados do mundo em 1929 para 18% em 1938, enquanto no mesmo período a fatia conjunta dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França caía de 59% para 52% do total do mundo. E mais, não havia desemprego. Essas conquistas impressionaram mais os observadores estrangeiros de todas as ideologias, incluindo um pequeno mas influente fluxo de turistas socioeconômicos em Moscou em 1935, que o visível primitivismo e ineficiência da economia soviética, ou a implacabilidade e brutalidade da coletivização e repressão em massa de Stalin. Pois o que eles tentavam compreender não era o fenômeno da União Soviética em si, mas o colapso de seu próprio sistema econômico, a profundidade do fracasso do capitalismo ocidental. Qual era o segredo do sistema soviético? Podia-se aprender alguma coisa com ele. E quando os planos quinquenais da União Soviética, plano e planejamento, tornaram-se palavras da moeda na política, os partidos social-democratas adotaram planos, como na Bélgica e Noruega. Sir Arthur Salter, funcionário público britânico da máxima distinção e respeitabilidade, e um pilar do establishment, escreveu um livro, Recovery e Recuperação, para demonstrar que era essencial uma sociedade planejada, se o país e o mundo queriam escapar do ciclo perverso da Grande Depressão. Outros servidores e funcionários públicos centristas britânicos estabeleceram uma assessoria de alto nível chamada PEP, Political and Economic Planning, Planejamento Político e Econômico. Jovens políticos conservadores, como o futuro primeiro-ministro Harold Macmillan, 1894-1986, tornaram-se porta-vozes do planejamento. Até os nazistas plagiaram a ideia, quando Hitler introduziu um plano quadrienal em 1933. Por motivos que serão examinados no próximo capítulo, o sucesso dos nazistas com a Depressão em 1933 teve menos repercussões internacionais. 2. Porque a economia capitalista não funcionou entre as guerras? A situação nos Estados Unidos é parte essencial de qualquer resposta a esta pergunta. Pois se era possível responsabilizar ao menos parcialmente as perturbações da Europa na guerra e no pós-guerra, ou pelo menos nos países beligerantes da Europa, pelos problemas econômicos ali ocorridos, os Estados Unidos tinham estado muito distantes do conflito, embora por um curto e decisivo período tivessem se envolvido nele. Assim, longe de perturbar sua economia, a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda, beneficiou-os espetacularmente.
Em 1913, os Estados Unidos já se haviam tornado a maior economia do mundo, produzindo mais de um terço de sua produção industrial, pouco abaixo do total combinado de Alemanha, Grã-Bretanha e França. Em 1929, respondiam por mais de 42% da produção mundial total, comparados com apenas pouco menos de 28% das três potências industriais europeias. Eugerd, 1945, tabela 1 e 14. É uma cifra espantosa. Concretamente, enquanto a produção de aço americana subiu cerca de um quarto entre 1913 e 1920, a produção de aço do resto do mundo caiu cerca de um terço. Rostov, 1978, p. 194, tabela 2, 33. Em suma, após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram em muitos aspectos uma economia tão internacionalmente dominante quanto voltou a tornar-se após a Segunda Guerra Mundial. Foi a Grande Depressão que interrompeu temporariamente essa ascensão. Além disso, a guerra não apenas reforçou sua posição como o maior produtor industrial do mundo, como os transformou no maior credor do mundo. Os britânicos haviam perdido cerca de um quarto de seus investimentos globais durante a guerra, sobretudo os aplicados nos Estados Unidos, os quais tiveram de vender para comprar suprimentos de guerra. Os franceses perderam mais ou menos metade dos deles, em grande parte devido às revoluções e colapsos na Europa. Enquanto isso, os americanos, que tinham começado a guerra como um país devedor, terminaram-na como o principal credor internacional. Como os Estados Unidos concentraram suas operações na Europa e no hemisfério ocidental, os britânicos ainda eram de longe os maiores investidores na Ásia e África, seu impacto na Europa foi decisivo. Em suma, não há explicação para a crise econômica mundial sem os Estados Unidos. Eles eram, afinal, tanto o primeiro país exportador do mundo na década de 1920 quanto, depois da Grã-Bretanha, o primeiro país importador. Importavam quase 40% de todas as exportações de matérias-primas e alimentos dos 15 países mais comerciais, um fato que ajuda muito a explicar o desastroso impacto da depressão nos produtores de trigo, algodão, açúcar, borracha, seda, cobre, estânio e café. Lary, 1943, pp. 28, 9. Pelo mesmo motivo, tornaram-se a principal vítima da depressão. Se suas importações caíram em 70% entre 1929 e 1932, suas exportações caíram na mesma taxa. O comércio mundial teve uma queda de quase um terço entre 1929 e 1939, mas as exportações americanas despencaram para quase a metade. Isso não pretende subestimar as raízes exclusivamente europeias do problema, em grande parte de origem política. Na Conferência de Paz de Versalhes, 1919, haviam-se imposto pagamentos imensos, mas indefinidos à Alemanha, como reparações pelo custo da guerra e os danos causados às potências vitoriosas. Como justificativa, inserira-se uma cláusula no Tratado de Paz, fazendo da Alemanha a única responsável pela guerra, a chamada cláusula da culpa de guerra, a qual, além de historicamente duvidosa, revelou-se um presente para o nacionalismo alemão. A quantia que a Alemanha teria de pagar permaneceu vaga, como um compromisso entre a posição dos Estados Unidos, que propunham fixar os pagamentos da Alemanha segundo a capacidade de pagar do país, e a dos outros aliados, sobretudo os franceses, que insistiam em recuperar todos os custos da guerra. O objetivo real destes, ou pelo menos da França, era manter a Alemanha fraca e ter um meio de poder pressioná-la. Em 1921, a soma foi fixada em 132 bilhões de marcos ouro, ou seja, 33 bilhões de dólares na época, o que todo mundo sabia ser uma fantasia. As reparações levaram a intermináveis debates, crises periódicas e acordos sob os auspícios americanos, pois os Estados Unidos, para o desprazer de seus ex-aliados, queriam relacionar a questão da dívida alemã com eles a das dívidas deles com Washington. Estas eram quase tão absurdas quanto as somas exigidas dos alemães, que equivaliam a 1,5 todo o produto nacional bruto do país em 1929. As dívidas britânicas com os Estados Unidos equivaliam a metade do produto nacional bruto da Grã-Bretanha.
As dívidas francesas a 2/3, Rio, 1988, pp. 15, 6. Um plano Davis, em 1924, na verdade fixou uma soma para a Alemanha pagar anualmente. Um plano Young, em 1929, modificou o esquema de pagamento e, incidentalmente, estabeleceu o Banco de Acordos Internacionais em Basileia, Suíça, a primeira das instituições financeiras internacionais que iriam se multiplicar após a Segunda Guerra Mundial. No momento em que escrevo, ele ainda está em funcionamento. Para fins práticos, todos os pagamentos, alemães e aliados, cessaram em 1932. Só a Finlândia terminou de pagar suas dívidas de guerra com os Estados Unidos. Sem querer esmiuçar muito, duas questões estavam em causa. Primeiro, havia a questão posta pelo jovem John Maynard Keynes, que escreveu uma crítica selvagem à Conferência de Versalhes, da qual participou como membro subalterno da delegação britânica. The Economic Consequences of the Peace e as Consequências Econômicas da Paz 1920. Sem uma restauração da economia alemã, argumentava, seria impossível a restauração de uma civilização e economia liberais estáveis na Europa. A política francesa de manter a Alemanha fraca para sua segurança era contraprodutiva. Na verdade, os franceses estavam fracos demais para impor sua política, mesmo quando ocuparam por breve período o coração industrial da Alemanha Ocidental em 1923, com a desculpa de que os alemães se recusavam a pagar. Acabaram tendo de tolerar uma política de realização alemã após 1924, que fortaleceu a economia alemã. Mas, segundo, havia a questão de como seriam pagas as reparações. Os que desejavam manter a Alemanha fraca queriam dinheiro vivo, em vez de, como seria racional, bens da produção corrente, ou pelo menos parte da renda das exportações alemãs, uma vez que isso teria fortalecido a economia alemã contra seus competidores. Na verdade, obrigaram a Alemanha a recorrer a pesados empréstimos, de forma que as reparações que foram pagas vieram dos empréstimos maciços americanos. Para seus rivais de meados da década de 1920, isso parecia ter a vantagem extra de fazer a Alemanha incorrer em profunda dívida, em vez de expandir suas exportações para equilibrar sua balança externa. E de fato as importações alemãs subiram às alturas. Contudo, todo o arranjo, como já vimos, deixou tanto a Alemanha quanto a Europa extremamente sensíveis ao declínio dos empréstimos americanos, que começou mesmo antes da crise, e à suspensão completa de empréstimos americanos após a crise de Wall Street em 1929. Todo o castelo de cartas de reparações desmoronou durante a Depressão. A essa altura, o fim dos pagamentos não teve efeitos positivos sobre a Alemanha ou a economia mundial, porque esta tinha desabado como sistema integrado, o mesmo acontecendo, em 1931-3, com todos os acordos para pagamentos internacionais. Contudo, as perturbações e complicações políticas do tempo da guerra e do pós-guerra na Europa só em parte explicam a severidade do colapso econômico entre guerras. Em termos econômicos, podemos vê-lo de dois modos. O primeiro vê basicamente um impressionante crescente desequilíbrio na economia internacional, devido à assimetria de desenvolvimento entre os Estados Unidos e o resto do mundo. O sistema mundial, pode-se argumentar, não funcionou porque, ao contrário da Grã-Bretanha, que fora o centro antes de 1914, os Estados Unidos não precisavam muito do resto do mundo, e portanto, outra vez ao contrário da Grã-Bretanha, que sabia que o sistema de pagamentos mundiais se apoiava na libra esterlina e cuidava para que ela permanecesse estável, os Estados Unidos não se preocuparam em agir como estabilizador global. Não precisavam muito do mundo porque, após a Primeira Guerra Mundial, tinham de importar menos capital, trabalho e, em termos relativos, produtos do que nunca, com exceção de algumas matérias-primas. Suas exportações, embora internacionalmente importantes, Hollywood praticamente monopolizou o mercado de cinema internacional, davam uma contribuição muito menor à renda nacional que em qualquer outro país industrial. Pode-se discutir até onde foi significativa essa retirada, por assim dizer, dos Estados Unidos da economia mundial.
Contudo, fica claro que essa explicação da depressão foi uma das que influenciaram Washington nos anos de guerra para assumir a responsabilidade pela estabilidade da economia mundial após 1945, Kindleberger, 1973. A segunda perspectiva da depressão se fixa na não geração, pela economia mundial, de demanda suficiente para uma expansão duradoura. As fundações da prosperidade da década de 1920, como vimos, eram fracas, mesmo nos Estados Unidos, onde a agricultura já se achava praticamente em depressão, e os salários em dinheiro, ao contrário do mito da grande era do jazz, não estavam subindo, mas na verdade estagnaram nos últimos anos loucos do boom. Historical Statistics of the USA, IP 164, tabela de 722-727. O que acontecia, como muitas vezes acontece nos booms de mercados livres, era que, com os salários ficando para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, e os prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo nacional. Mas como a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade em rápido crescimento do sistema industrial nos grandes dias de Henry Ford, o resultado foi superprodução e especulação. Isso, por sua vez, provocou o colapso. Também aqui, quaisquer que sejam as discussões entre historiadores e economistas, que ainda hoje debatem a questão, os contemporâneos com forte interesse em políticas de governo ficaram profundamente impressionados com a fraqueza da demanda, inclusive John Maynard Keynes. Quando veio o colapso, claro que este foi muito mais drástico nos Estados Unidos, porque a lenta expansão da demanda fora fortalecida por meio de uma enorme expansão de crédito ao consumidor. Leitores que se lembram do fim da década de 1980 talvez reconheçam o cenário. Os bancos, já atingidos pelo boom especulativo imobiliário que, com a tradicional aliança entre otimistas autoiludidos e a crescente picaretagem financeira, chegara ao auge alguns anos antes do grande crash, estavam sobrecarregados de dívidas não saldadas, recusavam novos empréstimos para habitação e refinanciamento para os existentes. Isso não os impediu de estourar aos milhares, quando, em 1933, quase metade das hipotecas domésticas americanas ficaram em atraso e 1.000 propriedades por dia eram executadas. Miles et al. 1991, p. 108. Só os compradores de automóveis deviam 1,4 milhão de um total de endividamento pessoal de 6,5 milhões em empréstimos de curto e médio prazo. Zebura, 1990, p. 49. O que tornava a economia tão mais vulnerável a esse boom de crédito era que os consumidores não usavam seus empréstimos para comprar os bens de consumo tradicionais, que mantêm corpo e alma juntos, e têm portanto muito pouca variação. Alimentos, roupas e coisas semelhantes. Por mais pobre que se seja, não se pode reduzir abaixo de um certo ponto a própria demanda de produtos básicos. Tampouco essa demanda dobra quando dobra a renda da pessoa. Em vez disso, os consumidores compravam os bens supérfluos da moderna sociedade de consumo que os Estados Unidos, mesmo então, já iniciavam. Mas a compra de carros e casas podia ser adiada, e, de qualquer modo, eles tinham e têm uma elasticidade e renda de demanda muito alta. Portanto, a menos que se esperasse que a depressão fosse breve, ou ela acabasse logo, e não se solapasse a confiança no futuro, o efeito de tal crise podia ser impressionante. A produção de automóveis nos Estados Unidos caiu para a metade entre 1929 e 1931, ou, num nível mais baixo, a produção de discos para os pobres, discos raciais e de jazz dirigidos ao público negro, praticamente cessou por algum tempo. Em suma, ao contrário das ferrovias ou navios mais eficientes, ou da introdução de aço e ferramentas automáticas, que reduziam os custos, os novos produtos e estilo de vida exigiam níveis de renda elevados em expansão, e um alto grau de confiança no futuro, para difundirem-se rapidamente. Rostov, 1978, p. 219. Mas era isso exatamente que estava desmoronando. Mesmo a pior depressão cíclica, mais cedo ou mais tarde tende a acabar, e após 1939 havia sinais cada vez mais claros de que o pior já passara. De fato, algumas economias dispararam na frente.
O Japão e, em escala mais modesta, a Suécia alcançaram quase 2 vezes o nível de produção pré-depressão no fim da década de 1930, e em 1938 a economia alemã, embora não a italiana, estava 25% acima de 1929. Mesmo economias emperradas, como a britânica, davam claros sinais de dinamismo. Contudo, o esperado aumento não voltou. O mundo continuou em depressão. Isso foi mais visível na maior de todas as economias, a dos Estados Unidos, porque as várias experiências para estimular a economia feitas pelo New Deal do presidente F. D. Roosevelt, às vezes de maneira inconsistente, não corresponderam exatamente à sua promessa econômica. Uma forte subida foi seguida, em 1937, por outro crash econômico, embora em escala mais modesta que após 1929. O principal setor da indústria americana, de produção de automóveis, jamais reconquistou seu pico de 1929. Em 1938, estava pouco acima do que em 1920, Historical Statistics, e em p. 716. Para quem olha, em retrospecto da década de 1990, salta aos olhos o pessimismo de comentaristas inteligentes. Economistas capazes e brilhantes viam o futuro do capitalismo, caso ele não fosse mexido, como de estagnação. Essa visão, já antecipada no panfleto de Keynes contra o Tratado de Paz de Versalhes, tornou-se muito popular nos Estados Unidos após a Depressão. Não deve qualquer economia madura tender à estagnação. Como disse o propositor de outro prognóstico pessimista para o capitalismo, o economista austríaco Schumpeter, em qualquer período prolongado de mal-estar econômico, os economistas, entrando como as outras pessoas no clima da época, proferem teorias que pretendem mostrar que a depressão veio para ficar. Schumpeter, 1954, p. 1172. Talvez historiadores, que venham a estudar o período de 1973 até o fim do breve século XX, fiquem igualmente impressionados com a persistente relutância das décadas de 1970 e 1980 em considerar a possibilidade de uma depressão geral da economia capitalista mundial. Isto se deu apesar de os anos 30 terem sido uma década de considerável inovação tecnológica na indústria, como por exemplo no desenvolvimento dos plásticos. Na verdade, em um campo, a diversão e o que mais tarde veio a chamar-se de meios de comunicação, os anos entre guerras viram uma reviravolta, pelo menos no mundo anglo-saxônico, com o trunfo do rádio de massa e da indústria de cinema de Hollywood, para não falar da moderna imprensa ilustrada de rotogravura, ver capítulo 6. Talvez não seja tão surpreendente o fato de que as gigantescas casas de exibição cinematográfica se tivessem erguido como palácios nas cinzentas cidades do desemprego em massa, pois os ingressos de cinema eram extremamente baratos, e tanto os muito jovens como os velhos, mais atingidos pelo desemprego de então e depois, tinham tempo de sobra e, como observaram os sociólogos, durante a depressão era provável que maridos e mulheres partilhassem juntos mais atividades de lazer que antes. Stoffer e Lazarsfeld, 1937, pp. 55 e 92. 3. A Grande Depressão confirmou a crença de intelectuais, ativistas e cidadãos comuns de que havia alguma coisa fundamentalmente errada no mundo em que viviam. Quem sabia o que se podia fazer a respeito? Certamente poucos dos que ocupavam cargos de autoridade em seus países, e com certeza não aqueles que tentavam traçar um curso com os instrumentos de navegação tradicionais do liberalismo secular ou da fé tradicional, e com cartas dos mares do século XIX, nas quais era claro que não se devia mais confiar. Até onde se podia confiar nos economistas, por mais brilhantes que fossem, quando demonstravam, com grande lucidez, que a depressão em que eles mesmos viviam não podia acontecer numa sociedade de livre mercado propriamente conduzida, pois, segundo uma lei econômica com o nome de um francês do início do século XIX, não era possível nenhuma superprodução que logo não se corrigisse. Em 1933, não era fácil acreditar, por exemplo, que onde a demanda de consumo, e portanto o consumo, caísse em depressão, a taxa de juros cairia também, o necessário para estimular o investimento, para que a demanda de investimento preenchesse o buraco deixado pela menor demanda de consumo.
Com o desemprego nas alturas, não parecia plausível acreditar, como aparentemente acreditava o Tesouro Britânico, que obras públicas não aumentariam o emprego, porque o dinheiro gasto nelas seria simplesmente desviado do setor privado, que de outro modo geraria o mesmo volume de empregos. Economistas que aconselhavam que se deixasse a economia em paz, governos cujos primeiros instintos, além de proteger o padrão ouro com políticas deflacionárias, era pegar-se à ortodoxia financeira, aos equilíbrios de orçamento e à redução de despesas, visivelmente não tornavam melhor a situação. Na verdade, à medida que continuava a depressão, argumentava-se com considerável vigor, entre outros por J. M. Keynes, que em consequência disso se tornou o mais influente economista dos 40 anos seguintes, que tais governos estavam piorando a depressão. Aqueles entre nós que viveram os anos da Grande Depressão ainda acham impossível compreender como as ortodoxias do puro mercado livre, na época tão completamente desacreditadas, mais uma vez vieram a presidir um período global de depressão em fins da década de 1980 e na de 1990, que, mais uma vez, não puderam entender nem resolver. Mesmo assim, esse estranho fenômeno deve lembrar-nos da grande característica da história que ele exemplifica: a incrível memória curta dos economistas teóricos e práticos. Também nos dá uma vívida ilustração da necessidade, para a sociedade, dos historiadores, que são os memorialistas profissionais do que seus colegas cidadãos desejam esquecer. De qualquer modo, o que era uma economia de livre mercado em uma época em que a economia era cada vez mais dominada por imensas corporações que tornavam balela o termo perfeita competição, e economistas críticos de Karl Marx podiam observar como ele se mostrará correto, especialmente em sua previsão da crescente concentração de capital, Leontiev, 1938, p. 78, não era preciso ser marxista, nem mostrar interesse por Marx, para ver como era diferente da economia de livre competição do século XIX o capitalismo entre guerras. Na verdade, muito antes da quebra de Wall Street, um inteligente banqueiro suíço observou que o fato de o liberalismo econômico, e, acrescentou, do socialismo pré-1917, não conseguir manter-se como programa universal explicava a tendência a uma economia autocrática, fascista, comunista ou sob os auspícios de grandes corporações independentes de seus acionistas. Somari, 1929, pp. 174 e 193. E no final da década de 1930 as ortodoxias liberais da livre competição pareciam tão desgastadas que a economia mundial podia ser vista como um sistema tríplice composto de um setor de mercado, um governamental, dentro do qual as economias planejadas ou controladas, como as do Japão, Turquia, Alemanha e União Soviética, faziam suas transações umas com as outras, e um setor de autoridades públicas e quase públicas internacionais que regulavam algumas partes da economia, por exemplo, com acordos internacionais de mercadorias Staley, 1939, p. 231. Não surpreende, portanto, que os efeitos da Grande Depressão tanto sobre a política quanto sobre o pensamento público tivessem sido dramáticos e imediatos. Infeliz o governo, por acaso no poder durante o cataclismo, fosse ele de direita, como a presidência de Herbert Hoover nos Estados Unidos, 1928-32, ou de esquerda, como os governos trabalhistas na Grã-Bretanha e Austrália. A mudança nem sempre foi tão imediata quanto na América Latina, onde 12 países mudaram de governo ou regime em 1930, 10 deles por golpe militar. Mesmo assim, em meados da década de 1930 havia poucos estados cuja política não houvesse mudado substancialmente em relação ao que era antes do crash. Na Europa e Japão, deu-se uma impressionante virada para a direita, com exceção da Escandinávia, onde a Suécia entrou em seu governo social-democrata de meio século em 1932, e na Espanha, onde a monarquia Bourbon deu lugar a uma infeliz, como se viu, breve república em 1931. Falaremos mais
disso no próximo capítulo, embora se deva dizer logo que há quase uma simultânea vitória de regimes nacionalistas, belicosos e agressivos em duas grandes potências militares, Japão, 1931, e Alemanha, 1933, constituiu a consequência política mais sinistra e de mais longo alcance da Grande Depressão. Os portões para a Segunda Guerra Mundial foram abertos em 1931. O fortalecimento da direita radical foi reforçado, pelo menos durante o pior período da Depressão, pelos espetaculares reveses da esquerda revolucionária. Assim, longe de iniciar outra rodada de revoluções sociais, como esperara a Internacional Comunista, a Depressão reduziu o movimento comunista fora da União Soviética a um estado de fraqueza sem precedentes. Isso se deveu, em certa medida, à política suicida do Comintern, que não apenas subestimou grandemente o perigo do nacional-socialismo na Alemanha, como seguiu uma linha de isolamento sectário que parece incrível em retrospecto, decidindo que seu principal inimigo era o trabalhismo de massa organizado dos partidos social-democratas e trabalhistas, descritos como social-fascistas, certamente em 1934, depois que Hitler já destruíra o PC, KPD, alemão, outrora a esperança de Moscou para a Revolução Mundial, e ainda a maior e aparentemente mais formidável e crescente secção da Internacional, quando mesmo os comunistas chineses, expulsos de suas bases de guerrilha rurais, não passavam de uma perseguida caravana em sua longa marcha para algum refúgio distante e seguro, muito pouco parecia restar de um movimento revolucionário internacional organizado significativo, legal ou mesmo ilegal. Na Europa de 1934, só o Partido Comunista Francês tinha ainda uma presença política verdadeira. Na Itália fascista, 10 anos depois da marcha sobre Roma e nas profundezas da Depressão Internacional, Mussolini sentiu-se suficientemente confiante para libertar alguns dos comunistas presos em comemoração àquela data, Spriano, 1969, p. 397. Tudo isso iria mudar dentro de poucos anos, ver capítulo 5. Mas permanece o fato de que o resultado imediato da Depressão, pelo menos na Europa, foi o exato oposto do que os revolucionários sociais tinham esperado. Tampouco se limitava esse declínio da esquerda ao setor comunista, pois com a vitória de Hitler o Partido Social-Democrata Alemão desapareceu de vista, enquanto que um ano depois a social-democracia austríaca caiu após uma breve resistência armada. Em 1931, o Partido Trabalhista Britânico já se tornara vítima da Depressão, ou antes de sua crença na ortodoxia econômica do século XIX, e seus sindicatos, que tinha perdido metade dos membros desde 1920, estavam mais fracos que em 1913. A maior parte do socialismo europeu se achava encostada na parede. Fora da Europa, no entanto, a situação era diferente. As regiões do norte das Américas deslocavam-se acentuadamente para a esquerda, à medida que os Estados Unidos, sob seu novo presidente Franklin D. Roosevelt, 1933-45, faziam experiências com um ideal mais radical, e o México, sob o presidente Lázaro Cárdenas, 1934-40, revivia o dinamismo original do início da Revolução Mexicana, sobretudo na questão da reforma agrária. Movimentos sociais políticos bastante poderosos surgiram nas planícies assoladas pela crise do Canadá, o Social Credit, a Federação Cooperativa da Comunidade Econômica, o Novo Partido Democrático de hoje, ambos de esquerda pelos critérios da década de 1930. Não é fácil caracterizar o impacto político da Depressão sobre o resto da América Latina, pois embora seus governos ou partidos governantes caíssem como paus de boliche à medida que o colapso nos preços mundiais de seus produtos básicos de exportação quebrava suas finanças, não caíram na mesma direção. Mesmo assim, caíram mais para a esquerda do que para a direita, embora apenas brevemente. A Argentina entrou em uma era de governo militar após um longo período de governo civil. E embora líderes de mentalidade fascista como o general Uriburu, 1930-32, logo fossem afastados, moveu-se claramente para a direita, se bem que uma direita tradicionalista.
O Chile, por outro lado, aproveitou a depressão para derrubar um de seus raros presidentes ditadores antes da era do general Pinochet, Carlos Ibáñez, 1927-31, e moveu-se, de uma forma tempestuosa, para a esquerda. Na verdade, passou por uma momentânea república socialista em 1932, sob um coronel de nome esplêndido, Marmaduke Grove, e depois criou uma bem-sucedida Frente Popular com base no modelo europeu, ver capítulo 4. No Brasil, a depressão acabou com a oligárquica República Velha de 1899-1930 e levou ao poder Getúlio Vargas, mais bem descrito como populista nacionalista. Ele dominou a história de seu país pelos 20 anos seguintes. A mudança no Peru foi bem mais para a esquerda, embora o mais poderoso dos novos partidos, a Aliança Popular Revolucionária Americana, APRA, um dos poucos partidos de massa com base na classe operária do tipo europeu bem-sucedidos no hemisfério ocidental, fracassasse em suas ambições revolucionárias. 1932. A mudança na Colômbia foi ainda mais para a esquerda. Os liberais, sob um presidente de mentalidade reformista muito influenciado pelo New Deal de Roosevelt, assumiram após quase 30 anos de governo conservador. A mudança radical foi ainda mais acentuada em Cuba, onde a posse de Roosevelt permitiu aos habitantes desse protetorado ao largo da costa americana derrubar um presidente odiado e, mesmo pelos padrões então predominantes em Cuba, extraordinariamente corrupto. No vasto setor colonial do mundo, a depressão trouxe um acentuado aumento na atividade anti-imperialista, em parte por causa do colapso dos preços das mercadorias das quais dependiam as economias coloniais, ou pelo menos suas finanças públicas e classes médias, e em parte porque os próprios países metropolitanos apressaram-se em proteger sua agricultura e empregos, sem avaliar os efeitos dessas políticas sobre suas colônias. Estados europeus cujas decisões econômicas eram determinadas por fatores internos não podiam a longo prazo manter intactos impérios como uma infinita complexidade de interesses de produtores. Hollande, 1985, p. 13 ver capítulo 7. Por este motivo, na maior parte do mundo colonial a depressão assinalou o início efetivo do descontentamento político e social local, que só podia ser dirigido contra o governo colonial, mesmo onde, como na Malásia, os movimentos políticos nacionalistas só fossem surgir após a Segunda Guerra Mundial. Tanto na África Ocidental, britânica, quanto no Caribe, a agitação social fazia agora sua entrada, em consequência direta da crise das exportações locais, cacau e açúcar. E mesmo em países com movimentos nacionais anticoloniais já desenvolvidos, os anos de depressão trouxeram uma escalada do conflito, sobretudo onde a agitação atingir as massas. Esses, afinal, foram os anos de expansão da Irmandade Muçulmana no Egito, fundada em 1928, e da segunda mobilização das massas indianas por Gandhi, 1931 ver capítulo 7. Talvez a vitória dos ultras-republicanos sob de Valera, nas eleições irlandesas de 1932, também devesse ser vista como uma reação anticolonial tardia ao colapso econômico. Provavelmente nada demonstra mais a globalidade da Grande Depressão e a severidade de seu impacto do que essa rápida visão panorâmica dos levantes políticos praticamente universais que ela produziu num período medido em meses ou no único ano, do Japão à Irlanda, da Suécia à Nova Zelândia, da Argentina ao Egito. Contudo, não se deve julgar seu impacto apenas, ou mesmo principalmente, por seus efeitos políticos de curto prazo, por mais impressionantes que muitas vezes tenham sido. Trata-se de uma catástrofe que destruiu toda a esperança de restaurar a economia e a sociedade, de longo século XIX. O período de 1929-33 foi um abismo a partir do qual o retorno a 1913 tornou-se não apenas impossível, como impensável. O velho liberalismo estava morto, ou parecia condenado. Três opções competiam, agora pela hegemonia intelectual política. O comunismo marxista era uma. Afinal, as previsões do próprio Marx pareciam estar concretizando-se, como a Associação Econômica Americana ouviu em 1938, e, de maneira ainda mais impressionante, a União Soviética parecia imune à catástrofe.
Um capitalismo privado de sua crença na otimização de livres mercados, e reformado por uma espécie de casamento não oficial ou ligação permanente com a moderada social-democracia de movimentos trabalhistas não comunistas, era a segunda, e, após a Segunda Guerra Mundial, mostrou-se a opção mais efetiva. Contudo, a curto prazo não era tanto um programa ou alternativa política consciente quanto uma sensação de que, uma vez terminada a depressão, jamais se deveria permitir que tal coisa voltasse a acontecer, e, no melhor dos casos, uma disposição de experimentar estimulada pelo evidente fracasso do liberalismo clássico do livre mercado. Assim, a política social-democrata sueca após 1932 foi uma reação consciente aos fracassos da ortodoxia econômica que dominara o desastroso governo trabalhista britânico de 1929-31, pelo menos na opinião de um de seus maiores arquitetos, Gunnar Myrdal. Uma teoria alternativa à economia de livre mercado em bancarrota estava ainda em elaboração. General Theory of Employment, Interest and Money, Teoria Geral de Emprego, Juro e Dinheiro, de J. M. Keynes, a mais influente contribuição a ela, só foi publicado em 1936. Uma prática de governo alternativa, a direção e administração macroeconômicas da economia com base na renda nacional, só se desenvolveu na Segunda Guerra Mundial e depois, embora, talvez de olho na União Soviética, os governos e outras entidades públicas na década de 1930 cada vez mais passassem a ver as economias nacionais como um todo, e a avaliar o tamanho de seu produto ou renda totais. 23 A terceira opção era o fascismo, que a depressão transformou no movimento mundial, e, mais objetivamente, no perigo mundial. O fascismo em sua versão alemã, nacional-socialismo, beneficiou-se tanto da tradição intelectual alemã, que, ao contrário da austríaca, se mostrara hostil às teorias neoclássicas de liberalismo econômico, transformadas em ortodoxia internacional desde a década de 1880, quanto de um governo implacável, decidido a livrar-se do desemprego a qualquer custo. Cuidou da Grande Depressão, deve-se dizer, rápida e de maneira mais bem-sucedida que qualquer outro. Os resultados do fascismo italiano são menos impressionantes. Contudo, esse não foi seu grande apelo numa Europa que perdera em grande parte o rumo. Mas, à medida que crescia a maré do fascismo com a Grande Depressão, tornava-se cada vez mais claro que na era da catástrofe não apenas a paz, a estabilidade social e a economia, como também as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa do século XIX entraram em decadência ou colapso. Devemos voltar-nos agora para esse processo.